Ok, pessoal, mais uma semana aqui para as previsões, dessa vez do capítulo 328, já temos as prévias e as prévias são as seguintes. Ego chama Isagi. O que eles conversaram é... Olha, eu não sei o que eles conversaram, mas eu sei que se você apertar no meu botão aqui embaixo, eu vou ser uma pessoa mais feliz. Então aperte no meu botão, se inscreve no canal, cara. Por favor, eu tô pedindo há tanto tempo. Você acompanha o canal talvez há mais de semanas e você ainda não é inscrito, se inscreve, por favor, me ajude, eu agradeço do fundo do meu coração. Eu tenho que falar uma coisa aqui pra vocês, gente, realmente está tudo melhorando, tá bom? Em quesito aqui da produção de conteúdo, o Taigo voltou, tá melhorando a constância com a ideia de vídeo que eu tive pra trazer por lá. Esse canal aqui também tá melhorando a constância ao longo dos meses e o Taiguin vai ser ativado amanhã, de amanhã não passa, tá bom? Nem que eu passe a noite editando o vídeo e amanhã sai o Nagi vs Kira. Eu vou começar aquele canal com a frequência de 2 vídeos por semana, um na segunda e um na sexta. Não deu pra começar nesse mês aqui por causa que o vídeo ficou com 35 minutos, o do Nagi vs Kira, mas eu não apaguei da existência ele não, tá bom? Vai existir, só demorou mais pra sair porque eu não planejava que rendesse tanto assim de assunto e ficasse desse tamanho. Vamos embora aí tentar idealizar o que vem nesse capítulo 328, cara. O Ego ter chegado nesse capítulo 327 ao final dele, chamando o Isagi pra ter uma conversa em particular, realmente me pegou, tá bom? Me pegou. Na tradução oficial não é como se ele tivesse chamando ele pra uma conversa particular, né? Ele só tá pedindo pra o Isagi dar um pouquinho de tempo pra ele conversar com o Yoshi. Só que são tantas possibilidades, cara. Tantas possibilidades. Primeiro, o título do capítulo é Deus, né? Deus. Vocês acreditam que esse capítulo, com tudo que vem sendo desenvolvido, vai ser um capítulo dividido? Tipo, vamos ficar um pouco aqui, mas depois vamos ver o resto do lado B? Porque na minha opinião isso não deve acontecer. Eu quero estabelecer isso logo para que possamos limitar o vídeo e a visão aqui do que eu quero esclarecer. Quando for para falar sobre o lado B, eu vou falar. Tem muitas características que eu quero comentar sobre esse lado B e suas próximas fases aqui no canal ainda, mas eu não acho que esse capítulo 328 deva cobrir nada do lado B. Eu acho que vamos ficar esse capítulo inteiro só nesse núcleo, e como vai ser um capítulo longo, né? Não vamos ficar com um capítulo repartido, teremos 20 páginas para desenvolver muita coisa, e eu tenho sim uma crença muito alta que veremos flashback nesse capítulo. Não necessariamente precisa, tá bom? Realmente que aconteça esse flashback, mas eu só vejo duas vias, dois caminhos. Ou nós entraremos num flashback, o que seria demais, cara. Demais mesmo. Eu sinto que realmente são poucas as oportunidades que temos ao longo da obra pra ter flashback pro Ego Jinpachi, e essa daqui claramente é uma das melhores que tivemos até o momento presente da história. Se não for pra ter flashback, vai acontecer algo muito parecido com aquilo que aconteceu no capítulo que o Isagi acorda na sala do Noah, que eles têm uma conversa e não exatamente tem um flashback, mas nós temos informações disponibilizadas que esclarecem a relação do Ego para com o Noah, né? Não dá pra se dizer que é um flashback, mas em questão de a obra trazer informações, aquele capítulo se guiou da mesma forma, né? Realmente você sabe mais sobre o passado, tanto faz se seja um flashback ou se seja naquele formato onde o personagem só menciona, né, coisas do passado estando no presente. Eu acho que esse formato pode funcionar bem até certo ponto. É só que, de certa forma, por mais que eu queira muito ver o passado do Ego Jinpachi, eu não sei se isso se encaixaria tão bom nesse momento, entende? Tipo, um momento antes de enfrentar a França. Eu acho que, tipo, pra acontecer o flashback do Ego Jinpachi por inteiro, faria mais sentido estarmos numa parte, vamos dizer assim, mais perigosa pro Japão, onde evidentemente a carreira de Ego Jinpachi como treinador do Blue Lock estaria correndo risco. Só que ainda assim pode ser que possamos ter uma mínima abertura, né, nesse capítulo. Eu não vejo o flashback já acontecendo, mas se for seguir até pra como os autores decidiram trabalhar o flashback da Nigéria, né, pô, joga uma paginazinha no começo do capítulo com o flashback, aí nós
seguimos, voltamos aí pra parte onde o Ego e o Isagi vão discutir e vai assim. Se não for pra acontecer isso, eu sei que, tipo, de certeza dá pra imaginar que quando for ser desenvolvido um flashback do Ego Jinpachi na obra, provavelmente teremos a trama sendo trabalhada dessa forma, né? Picotada pra que tenha espaço pro desenvolvimento acontecer. Nós ganhamos um pouco do flashback, um pouco de momento presente de alguma partida que seja, um pouco do flashback e aí um pouco mais da partida e depois a conclusão do flashback com algo acontecendo dentro de uma partida que se remeta ao Ego Jinpachi. Faz mais sentido isso, né? Então eu vou descartar a ideia do flashback nesse vídeo também. Vamos focar simplesmente no que o Isagi e o Ego podem conversar. O máximo que deve acontecer realmente é algo que se arremeta ao passado do Ego, mas não necessariamente um flashback. Vamos lá. O que o Ego poderia estar querendo conversar com o Yoshi? Olha, eu sei que muita gente tá indo no caminho de uma briga, de uma dura, mas eu não acho que o Ego vai querer limitar as suas estrelas, ok? Tipo assim, só faria sentido o Ego vir dar uma dura no Yoshi se ele fosse cabeça pequena, tá bom? É isso. Quem é que dá dura no Isagi quando o Isagi simplesmente faz algo errado no começo da obra? É aquele técnico do antigo time, né? Dele. Pô, um por todos, todos por um. O Ego que defende, literalmente, os jogadores serem egoístas, criarem mais, serem oportunistas. Vai vir até aqui e dar uma crítica. Que construção é essa? Que linha de raciocínio é essa? Não faz sentido, cara. O Ego vem aqui pra conversar com o Yoshi. Da perspectiva dos autores, né? Eles querem estabelecer aqui um desenvolvimento não só unilateral. Eu acho que essa jogada do Yoshi fez com que o Ego Jinpachi percebesse que ele pode muito mais, tá bom? Ele pode sair do básico, do roteiro, do caminho, dessa estrada que ele tava seguindo com o Blue Lock e ir um pouco além. Ele provavelmente vai poder explorar mais da sua genialidade através de alguém que superou ela, né? Querendo ou não, quando as pessoas são muito inteligentes, quando você chega num nível de raciocínio lógico ali, a questão inteira se torna apenas uma falta de perspectiva, beleza? Não é que o cara não possui as habilidades, não possui o conhecimento, só falta alguém que mostre pra ele um novo caminho. E só isso já faz com que a pessoa tenha dezenas de ideias na sua mente, pipocando a todo momento. O gol do Isagi trouxe isso pro Ego, na minha opinião, ok? A conversa do Ego e do Yoshi vai se direcionar nesse caminho. O que o Ego agora planeja proporcionar para o Blue Lock através do Yoshi. Muita gente por muito tempo teorizou que o Isagi era o preferido, o escolhido do Ego, não sei mais o que, mas nós nunca tivemos um momento na obra onde o Ego diretamente viesse fazer algo que se arremetesse a isso. Eu acho que esse momento vai ser o primário, tá bom? O Ego vem conversar com o Isagi por causa que ele quer utilizar esse Yoshi que quer superá-lo, que diz que suas ideias não são bastante pra si, e explorar isso, ok? E explorar essa variabilidade. Mas claro, Taigo, você acha que não dá pra o Ego dar uma bronca? Não dá pro Ego falar alguma coisa negativa? Claro, claramente eu não tô querendo negar totalmente, eu tô dizendo que vamos mais se centrar nisso, mas pode ser sim que o Ego venha e comente que é perigoso, né? Sem sombra de dúvidas. Para o estilo tático que o Japão tava seguindo, o jogo já tava ganho de 3-0. Ok que foi por causa que tava de 3-0 que o Isagi fez isso, né? Vamos concordar. Mas ainda assim, se o Isagi, vamos dizer assim, ficar criando oportunidades pros seus oponentes durante as partidas só porque ele quer evoluir, ficar dando uma aposta ali na sorte, e se ele não conseguir em algum momento fazer isso? O que acontece? O time do Japão toma um gol? É isso?
Querendo ou não, nesse campeonato de pontos corridos aqui, para se classificar para as eliminatórias, os gols podem fazer uma diferença sim na última rodada, né? Dos pontos somados ali, para ver quem classifica e quem não classifica. Tomar um gol aqui, ficar de 3-1, deixa o Japão com apenas 2 de saldo. Querendo ou não, eu acho que há espaço para se ter uma crítica dentro desse capítulo, mas vai ser uma crítica lógica, tá bom? Um comentário mais feito ali para esclarecer certas coisas que talvez a imaturidade do Yoshi não o permita ver, no sentido de que, pô, é a primeira partida oficial que o Isagi joga, cara. Literalmente, é a primeira partida de muita gente também aqui no time, mas ainda assim, eu acho que se configura-se sim um ambiente onde o Yoshi precise, vamos dizer assim, de alguém mais velho o orientando no 1 a 1, realmente, de forma singular. O Ego vindo e fazendo esses comentários pra não exatamente abaixar a bola do Yoshi, mas fazer com que ele fique mais concentrado e seja guiado realmente da forma correta, tá bom? Porque o Ego já deve ter uma boa experiência analisando dados, analisando jogadores e analisando o futebol como um todo, do que cada coisa pode fazer com os jogadores, né? Esse gol final do Yoshi pode fazer com que ele chegue na partida da França por cima, né? Se achando o maioral. Eu acho que é importante sim dar essa baixada de bola para o Yoshi se concentrar melhor, ok? Não é sempre que um lance desses que ele mirabolou aqui contra a Nigéria vai funcionar. Provavelmente contra a França, se o Isagi querer se aproveitar disso em momentos errados, pode sim dar muito ruim pro time do Japão. Então, eu acho que eu vejo dois caminhos mesmo. Eu acho que é possível enxergar esse capítulo iniciando de uma forma mais crítica e a partir disso seguindo para uma forma mais evolutiva, uma forma de o Ego trazer compreensões para o Yoshi e o Yoshi trazer compreensões para o Ego. Vamos ter os dois se aliando de forma definitiva. Até esse momento atual da obra foi mais como uma espécie de, pô, eu mando e você obedece, essa relação do Isagi e do Ego, né? Eu acho que todo mundo concorda nisso. Agora eu vejo que depois desse capítulo teremos uma perspectiva diferente. Estamos trabalhando em conjunto a partir de agora. Eu dou isso mesmo, até na partida da Nigéria já teve uma abertura, né? O Isagi fez um comentário ali, deu uma adição que ninguém realmente tava ligando tanto, por mais que os outros tenham concordado com a adição do Isagi, ainda assim, né? O Ego no final da partida, antes desse gol do Yoshi, tava falando que foi graças a essa adição que ele trouxe ali, comentando no vestiário, que foi possível aplicar essa vitória. Mesmo que o Isagi não tenha participado diretamente, né? Ele ainda assim ajudou, auxiliou a equipe a ganhar com a sua ideia pro segundo tempo. Então, de certa forma, dá pra sim enxergar esses dois se aliando de uma forma mais direta, o Yoshi se tornando de uma vez por todas, entre aspas aí, o escolhido do Ego, já que dentro das possibilidades que ele tem de utilizar ali, eu acho que se ele vier explicar no 1 a 1 algo que ele quer, quem deve provavelmente entender mais e gerar algo através dessa explicação dentro de campo é o Yoshi, ok? Pra que o Ego queira falar com o Isagi nesse momento aqui e não queira falar com ele tipo ao redor de um monte de gente, realmente eu acho que é bem possível que ele vai dar uma dura sim, mas que também ele vá discutir coisas que são essenciais para o Isagi apenas. Por isso não tem tanta importância estar conversando na frente dos outros, ok? Eu acho que vai seguir nesses dois caminhos esse capítulo. Se você tem alguma ideia para esse capítulo, comenta aqui embaixo quais são suas previsões. Vamos discutir, vamos debater. Os spoilers do capítulo devem estar saindo normalmente na segunda que vem, ok? Tamo junto, um grande abraço, valeu, falou e... Cut!